Vamos lá, então hoje eu vou te explicar por que eu acho que tu aprendeu a sofrer errado a vida inteira. E claro que isso é só minha opinião baseada em tudo que eu li e já estudei nessa vida e também do que eu experienciei. E se tu não me conhece, eu sou o Bruno e aqui nesse canal eu falo sobre a vida e ainda te indico algum filme que converse com o tema. O tema de hoje é sobre sofrimento e o filme que eu pensei é As Vantagens de Ser Invisível. Eu não vou entrar muito no filme aqui, porque eu não quero dar spoilers, mas eu acredito que o protagonista ele passa um pouco pelo aprendizado que eu quero transmitir aqui hoje para vocês e ele mostra como sofrer de uma forma diferente. Para a gente falar de sofrimento, primeiro vamos começar pensando o que é esse sofrimento, né? Porque ele pode ser uma dor física e a gente pensar no fisiológico vai nos ajudar também depois a entender a dor emocional. Teoricamente, quando alguma coisa dói no nosso corpo, está nos indicando que algo está errado. Teve alguma lesão, algum machucado, alguma situação de risco para nós. Nem sempre é assim. A dor muitas vezes pode ser só um caminho neural que está sendo ativado ali, mesmo que aquele risco não esteja mais presente, mesmo que aquele machucado não esteja mais ali. Mas vamos pensar que quando a dor vem, ela nos avisa que alguma coisa está errada, que tem um machucado, uma ferida, e quando a gente trata esse machucado, essa ferida, a dor supostamente deve passar. Isso é a parte fisiológica, mas o que isso tem a ver com a dor emocional? Não vamos pensar que a dor psicológica, a dor emocional, é tão diferente dessa dor física. Porque se a gente sente alguma dor que seja da emoção, que dói no peito, alguma ansiedade, raiva, tristeza, ou até mesmo um vazio, uma dor de luto, por exemplo, isso está nos mostrando que alguma coisa também está errada. Se tu está triste, o que houve na tua vida que te deixou triste? Está com raiva? O que houve que te deixou com raiva? Olha para isso, aprende com isso. Só que, óbvio, nem toda dor é tão simples assim. Ah, eu tô triste porque aconteceu alguma coisa. Sim, mas uma coisa que aconteceu agora pode ser que tenha acontecido muitos anos atrás. Pode ser que tu esteja sentindo uma angústia que tu nem sabe de onde vem. E aí entra muito um trabalho de terapia e buscar compreender de onde é que veio tudo isso. Quais são todos os mecanismos que estão sendo acionados a partir de algum gatilho e o que está te fazendo sentir toda essa angústia. Tu passa a nomear cada coisa e vai aprendendo com ela. Mas de todo modo, a dor veio, a dor emocional veio, e ela te mostrou que alguma coisa estava errada e que tu precisava olhar para isso. Tá, mas e sempre que eu sinto uma dor, eu preciso então necessariamente arrumar alguma coisa que está de errado na minha vida ou que aconteceu? Não, não necessariamente. Às vezes a gente perde alguém, por exemplo, e sente aquele vazio, aquela tristeza, a depressão ou a saudade, e não necessariamente a gente tem como resolver isso, né? Aliás, se alguém morreu, não tem como trazer a pessoa de volta. Então o que essa dor tá nos dizendo? Bom, e aí o que cada um vai perceber dessa dor é muito individual. Não tem como eu dizer que a dor do luto significa tal coisa. Para cada pessoa vai significar alguma coisa e não necessariamente tem um significado para cada um. E não necessariamente tem algum significado para cada um. Muitas vezes nós é que vamos dar o significado. E aí a gente dando esse significado, finalmente entendemos por que aquela dor estava ali. Era para que aquele significado fosse dado à nossa vida, ao que restou daquela pessoa que se foi. Tá, já entendi que as dores, seja física ou emocional, elas vêm para nos informar de alguma coisa, nos avisar que algo está errado. E o que eu faço com isso? Por que isso significa que eu sofri errado minha vida toda? Calma lá. Lógico que o conceito de certo e errado é muito relativo, mas o que eu quero que vocês entendam é que hoje em dia a gente está numa sociedade, numa cultura que prega muito a felicidade a todo momento, aquela felicidade estável e que todo mundo sabe que é real, mas continua acreditando que um dia vai conseguir conquistar a felicidade ideal. Ah, quando eu comprar tal carro, quando eu comprar tal casa, quando eu casar, quando eu tiver uma família, quando eu conseguir um emprego tal, quando eu tiver tantos mil na conta do banco. Só que felicidade é um conceito passageiro. A felicidade ela vem e ela vai. Ela vem em ondas e ela vai em ondas. Assim como o sofrimento vem em ondas e ele vai em ondas. É sempre uma oscilação. E aqui eu quero trazer alguns conceitos que têm vários nomes em diversas culturas, mas no budismo eles chamam de dukkha, que significa sofrimento em algumas traduções, mas eu gosto mais quando você fala em insatisfação. E aí a gente pode pensar na satisfação e na insatisfação como alternativas para pensar a felicidade e o sofrimento, ou a felicidade e a tristeza. Porque, como eu disse, a felicidade
é uma onda que vai e some. A tristeza é uma onda que vai e some. Mas a satisfação e a insatisfação pode até ser que elas venham em ondas, mas são ondas que demoram muito mais para subir, muito mais para baixar. Elas são mais constantes na nossa vida. E se a gente começa a pensar no conceito de satisfação no lugar de felicidade, nós podemos perceber que é possível estar satisfeito mesmo estando infeliz ou triste. Mas como que eu vou estar satisfeito em sofrer? Então eu estou insatisfeito, certo? Não sei. Olha só. Pensa do seguinte modo. Se tu aprendeu que o sofrimento faz parte da vida, se tu aprendeu que sentir dor faz parte de viver, faz parte da experiência humana, e que isso tem uma função benéfica na nossa vida, que é de te informar que alguma coisa não tá legal para que tu arrume essa coisa ou que tu lide melhor com essa coisa, então tu sabe que sofrer também é algo comum, é algo que tu deveria estar fazendo, é algo que tu tem que fazer na tua vida, porque faz parte da própria vida. Então tu pensa, eu estou satisfeito em estar sofrendo. O problema é quando a gente volta para a cultura da felicidade, onde tu pensa que não, eu não posso estar sofrendo, eu não posso estar triste, eu não posso estar com raiva, eu não posso estar sentindo isso. E aí o que acontece? Tu fica insatisfeito por estar sofrendo, porque tu não quer estar sofrendo naquele momento, tu quer estar feliz. E claro, vamos abrir um grande parênteses aqui, né, de que sofrer o tempo inteiro também não é normal, e tu pode sim e deve estar insatisfeito se tu está sofrendo o tempo inteiro. Mas eu tô falando aqui do sofrimento que vem e vai, em ondas, o sofrimento natural, saudável, a dor saudável. Então, de novo, vamos usar o exemplo de alguém que morreu. Eu estou sofrendo, mas eu sei que isso faz parte da vida. Eu estou sofrendo porque eu amei essa pessoa que morreu, essa pessoa que se foi, e o sofrimento vai fazer parte por um tempo, até que eu aprenda como lidar com isso, ele está me ensinando alguma coisa. Então eu estou satisfeito. É assim mesmo. Porque quando alguém que a gente ama morre, a gente sofre. Isso é o normal. Então eu estou satisfeito com isso. Agora, se tu pensar assim, não, essa pessoa morreu, eu amava muito ela, mas eu não quero estar sofrendo. Eu nego, não posso. Aí tu vai estar insatisfeito. E a insatisfação, ela causa muito mais dor do que o sofrimento padrão, vamos dizer assim. Porque além do sofrimento que tu já está sentindo, tu tem o sofrimento por estar sofrendo, e tu acha que não devia estar sofrendo, então tu sofre porque tu está sofrendo, e se julgando porque está sofrendo, e além disso tem mais um acréscimo. Porque tu não está ouvindo o primeiro sofrimento que veio, tu não está ouvindo o luto. E se tu não está ouvindo aquilo que veio para te avisar, esse sofrimento vai continuar ali, te avisando, te gritando na cara, até que tu finalmente pare e escute ele. E por isso que eu digo, a maioria das pessoas que eu vejo estão sofrendo errado, porque elas estão rejeitando o sofrimento, elas estão negando tudo isso, e querendo estar feliz a todo custo, ignorando, não ouvindo. E se tu não ouve, aquilo vai continuar gritando. Pode gritar mais baixo, pode se esconder por um tempo, mas vai voltar. E tu vai ter aquele sofrimento com juros, porque tu negou ele primeiro. E aí todo o sofrimento vai se acumulando, até que uma hora estoura em alguma depressão, uma ansiedade ou outro tipo de crise. E aí, para resolver é bem mais difícil. Tá, mas então vamos pensar o que a gente faz para resolver esse problema de não ouvir o sofrimento. Que a gente possa ouvir ele, mesmo que doa, aprender mais rápido e voltar para a próxima onda de felicidade ou para a próxima calmaria, mas sempre estando mais satisfeitos do que insatisfeitos, porque o sofrimento faz parte. Uma dica que eu dou é se cuidar nesses momentos, mas se cuidar como se tu estivesse cuidando outra pessoa. Pensa que algum amigo querido teu tá sofrendo por algum problema, sei lá, ele terminou um relacionamento, tu vai lá acolher, tu vai levar uma guloseima pra essa pessoa comer, tu vai levar ela pra sair, tu vai ficar em casa com ela, assistir um filme de repente, vocês vão conversar sobre o que tá acontecendo. Faça o mesmo processo contigo, mas só tu. Então, se presenteie, se dá um mimo, né? Claro, nada que vá te prejudicar, né? Não é pra, vou me mimar usando drogas, ou vou me entupir de doce até passar mal. Calma que não é também extremos. É você dar ali um presentinho, comprar uma coisinha legal, mas em doses moderadas, né? Também é que a gente não quer estimular ninguém a sofrer o tempo inteiro para poder se mimar o tempo inteiro. Porque o mimo em excesso também vai te causar um outro sofrimento. Então usem com bom senso o que eu tô falando.
né? Come uma coisa legal, assiste um filme, toma um banho, você cuida, passa o sabonete com calma, com carinho, sabe? Sem fazer as coisas com raiva, sem negar aquele estado. Aproveita que tu está sofrendo e memoriza o sofrimento, memoriza aquela sensação de estar mal, porque quando tu estiver bem, esse contraste vai te deixar ainda melhor depois, porque tu vai ter a memória fresca de quando tu esteve mal. O problema é, quando tu não ouve os dias em que tu tá mal, os dias que tu tá bem talvez tu nem percebe, porque tu não tem aquela referência. É como alguém que nunca viu a noite entender que o dia é quente, que o sol brilha. Se a pessoa não sabe como é um mundo onde tudo fica escuro e que a lua aparece no céu, o sol e o dia é normal para ela. Se a pessoa só vive no calor e não conhece o frio, ela não sabe o que aquilo ali é calor, porque é algo que só existe em contraponto ao seu oposto. E isso é outro benefício de aprender a sofrer. Saber que tu tá mal é saber reconhecer depois quando tu estiver de fato bem. Senão o que acontece? As pessoas negam o sofrimento, vivem uma cultura da positividade e da felicidade a todo momento, só que aquilo ali passa a ser normal. E aí a pessoa precisa de sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre uma aventura a mais, sempre algo novo. E aí chega um tempo que ela vai se deparar com um teto e ela vai cair na insatisfação. E aí todo mundo voltou para o mesmo lugar que nem deveria ter saído, que é sofrer, porque faz parte. E óbvio, para além desses momentos de autocuidado, pensa sobre o que tu está sentindo. Sente bem no peito, analisa as sensações físicas que aquela dor emocional te traz. Conversa com um amigo se tu tem à disposição alguém. Vai na terapia se tu faz terapia. Se diverte, vai fazer um esporte, uma atividade que te dá prazer. Mas lembra sempre que tem aquela dor dentro de ti. Não ignora ela, não tenta fugir, não tenta anestesiar ela. Não toma mais remédios do que tu deveria, não bebe mais do que tu deveria, não come mais porcaria do que tu deveria. Não tenta se anestesiar. É um mimo leve, é um cuidado sutil, é um acolhimento próprio daquela dor, daquele sofrimento, onde tu escuta aquilo, mas sente. Porque se tu começar a se anestesiar demais, tu não vai sentir. E lembra que eu falei que tu precisa sentir para poder entender? Eu tenho certeza que se tu começar a aplicar essas dicas, alguma coisinha vai mudar. Se tu já aplicava elas, ótimo. Então manda esse vídeo para outra pessoa que tu sabe que não aplica. E tem muita gente. E tu sabe que tem muita gente. Agora, se tu não sabia disso, se tu nunca tinha olhado por essa ótica, eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar um gostei e acompanhar para mais reflexões como essa. Porque o sofrimento faz parte da vida, mas a felicidade também, o amor também. E se tu perdeu alguém, perdeu o emprego ou terminou um relacionamento e tá sentindo aquela dor, aquele vazio do luto, faz tudo isso que eu te falei, mas também assiste outros vídeos sobre o tema. Inclusive, a gente fez um sobre luto. Se tu quiser assistir, eu vou deixar aqui em cima. Mas pesquisa, estuda sobre o tema. Isso também é ouvir o sentimento, é aprender sobre a dor e o sofrimento. Certo? É possível sofrer e sentir amor pelos outros e por ti mesmo. Porque o amor é um sentimento puro e que ele perpassa todas as emoções. A felicidade, a raiva, a tristeza, a dor. E o amor é a melhor coisa que fazemos.